Este programa tem o patrocínio de Nutri. Bem-vindos ao Viva Saúde! Como anda a sua relação com a balança? Quantas vezes tentou resistir a um chocolate e não conseguiu? Sente que tem mais dificuldade em emagrecer que as outras pessoas? Existem inúmeras e muitas prometem ser milagrosas. Hoje vamos falar de dietas e para nos esclarecer sobre este tema está connosco o Dr. António Hipólito de Aguiar, farmacêutico e autor do livro Emagreça e não volta a engordar. Muito obrigado, Dr. António Hipólito de Aguiar, pela sua presença. Costuma-se dizer que nós somos o que comemos. Em que medida é que realmente é importante, influencia no nosso dia-a-dia o que a gente come à refeição? O que é que nós comemos? Pois, verdadeiramente esse é o termo, somos aquilo que comemos, porque tudo aquilo que ingerimos se vai transformar no nosso organismo na massa ou gorda ou magra. A massa gorda é a gordura, a massa magra são a parte muscular. Portanto, dependendo da alimentação, nós vamos ter mais gordura ou menos gordura, mais músculo ou menos músculo. Fala-se muito na dieta mediterrânica e muitas outras. Que tipo de dietas existem? A dieta mediterrânica é uma dieta, é uma alimentação. As pessoas às vezes interpretam a dieta mediterrânica como sendo uma dieta específica para emagrecer. Não é. A dieta mediterrânica tem a ver com a alimentação mediterrânica, em que essencialmente o que se privilegia é os produtos que existem à beira do Mediterrâneo. E quais são esses produtos? Basicamente, as oliveiras que dão o azeite, os frutos, porque toda a zona mediterrânica é muito rica em frutos, e necessariamente também a parte toda dos vegetais, porque sendo países que têm, felizmente, bastante sol e boa umidade, digamos assim, a parte toda hortícola cresce bastante. Portanto, quando falamos em dieta mediterrânica, não estamos a referir, como volto a dizer, a algo específico para emagrecer. Estamos a dizer o tipo de, digamos, de alimentação que as pessoas fazem no seu dia-a-dia corresponde a uma dieta mediterrânica, que se sabe, porque depois tem a componente do mar com o peixe, ser extremamente rica em nutrientes que, de facto, equilibram o nosso organismo e o impediriam, teoricamente, se seguíssemos essa dieta, de engordar muito. Portanto, o que está a dizer é que resulta. Eu diria, se alguém seguisse a dieta mediterrânica com estas propriedades, comer gordura, essencialmente azeite, em vez de, por exemplo, a gordura animal, em vez da manteiga e da banha, privilegiar essencialmente os frutos, os vegetais na sua alimentação e também os peixes que existem no Mediterrâneo, necessariamente era uma alimentação equilibrada. Portanto, nós não entraríamos em excessos que, de facto, prejudicam depois, obviamente, o organismo e levam, nomeadamente, a ser mais cheio, mais gordo. Há dietas que prometem a perda de muitos quilos. É possível realmente perder-se grande parte dos quilos a mais com uma dieta, sendo ela equilibrada? O que acontece habitualmente é isto. As pessoas, se quiserem emagrecer e se retirarem da sua alimentação, essencialmente os alimentos que são excessivamente chamados calóricos, ou seja, que proporcionam muita energia ao organismo. E quais são eles? São essencialmente os doces e as gorduras. Se nós conseguíssemos retirar os doces e as gorduras e também tudo o que são produtos que têm muita adição de açúcar, como as próprias bebidas alcoólicas e os refrigerantes, eu diria que as pessoas conseguiriam emagrecer normalmente. Bom, o que se passa tendencialmente é que as pessoas retiram estes alimentos da alimentação e não aguentam muito tempo, porque têm hábitos de alimentação já muito enraizados. O hábito faz o monge, não é? O hábito faz o monge. E, portanto, são hábitos já com muitos anos e as pessoas acabam por não se sentir bem. Então, começam na tentativa, digamos, de não gostarem da alimentação que estão a fazer, começam a tentar retornar velhos hábitos. E quando retornam velhos hábitos, voltam a engordar habitualmente aquilo que emagreceram. É o chamado efeito ioiô. As pessoas andam para cima e andam para baixo. E às vezes ainda é pior porque comem mais porções. Às vezes é pior porque, exatamente, quando as pessoas voltam a comer, necessariamente, na tentativa um bocadinho de ficarem menos sôfregas, exatamente, acabam por comer mais quantidade daquilo que já comiam habitualmente. E isso, obviamente, prejudica. E nesse caso, o que fazer, doutor? Nesse caso, temos que essencialmente adicionar... Por mais rigorosa ainda a dieta? Não, eu penso que o emagrecer tem essencialmente um grande segredo, que é nós gastarmos mais do que aquilo que ingerimos. Os alimentos são a tal fonte de energia e, portanto, tudo no organismo é transformado em açúcar. Açúcar que as células assimilam
e que necessariamente, se for açúcar em excesso, se acumula sob a forma de gordura. O que é há a fazer? Tudo é transformado em gordura se não for gasto a mais. Então, o que nós temos é que gastar. Como é que nós gastamos? Com atividade física. Essencialmente caminhar. Portanto, as pessoas muitas vezes dizem, eu não gosto de fazer exercício, não tenho neste momento disponibilidade económica para ir para o ginásio, mas então caminhem, graças a Deus ainda não se paga. Portanto, fazem um caminhar, vão para uma zona agradável, que gostem, obviamente, de estar, enfim, a andar, e fazem esse trajeto várias vezes ao dia. Se puderem fazer 30 minutos por dia, eu diria que ninguém ficaria com muita gordura acumulada, ou seja, ninguém seria muito gordo, a menos que depois vá para casa e se vingue na comida aquilo que obviamente gastou em termos de energia. Mas essencialmente o importante aqui é gastar, percebe? É, de facto... Não vale a pena achar-se que está-se a fazer uma dieta rigorosa e que segue tudo o que o médico diz e não se faz a atividade física e pronto, basta. É importante que nós percebamos quais são os alimentos que devemos evitar. Pois. Mas eu costumo dizer, não vale a pena as pessoas passarem de uma alimentação que gostam e que lá está muito enraizada, como eu há bocadinho dizia, com muitos anos, para uma alimentação que de repente não lhes diz nada. Comer de repente só saladas, ou evitar de todo aquilo que as pessoas ainda gostam, que é um enchido, ou eventualmente uma muamba, ou seja, aquilo que for. Hábitos culturais, são hábitos culturais, não é? Quer dizer, portanto, não vale a pena estarmos de repente a dizer não pode comer nada daquilo que comeu durante 30, 40, 50 anos e passar a comer só aquilo que o médico muitas vezes diz ou que a vizinha disse que resultava porque também fez a dieta e passado o tempo, lá está, em que a dieta é feita, as pessoas fartam-se e começam outra vez a comer desalmadamente porque de facto não têm senão aquela noção de que estive a perder tempo, afinal eu gosto é de comer. Bom, portanto, adicionem, por favor, exercício na realidade à sua atividade diária. E lá está, evitando alguns alimentos. Quais são esses alimentos? Volto a repetir, são tudo o que seja muitas gorduras animais, não é? Portanto, a manteiga, a banha, que de facto são gorduras muito calóricas, dão muita energia ao organismo e as pessoas muitas vezes acabam por adicioná-la aos alimentos, em guisados, nomeadamente. Bom, depois os óleos também são outras gorduras que... Doutor, e nós em África gostamos muito de comidas claro, calóricas, claro. O óleo de palma, a muamba, eu sei que sim. o feijão. Eu próprio gosto, tenho familiares angolanos e sei bem o que isso é, não é? Pronto, mas então... Não dá vontade de fazer exercício. Não dá vontade de fazer exercício, exatamente. Bom, mas então temos que retirar um bocadinho de quantidade, porque senão, de facto, começamos a engordar desalmadamente. Portanto, retirar um bocadinho, não deixar a muamba, que eu também gosto muito, mas pôr um bocadinho... Exatamente. E pôr um bocadinho menos de gordura quando estamos a fazer. Pois. Se calhar, ao princípio, vão sentir um bocadinho mais, mas depois habituam-se, porque, como em tudo, não deixamos de comer a muamba, mas pomos um bocadinho menos de óleo de palma lá dentro. Pronto. Isso é fundamental. Depois é os doces, não é? Os angolanos também são, de uma forma geral, golosos. Bom, os africanos, vamos os africanos em geral, sim, não é só os angolanos, tem razão. E, portanto, vale a pena que nós, essencialmente, tenhamos atenção para não comer muitos doces com cremes, essencialmente. Portanto, se comer aquele chamado pão de ló, que nós cá em Portugal chamamos o pão de ló, penso que vocês, obviamente, também acabam por ter, sim. Sem cremes é melhor do que com cremes. Portanto, tentem, essencialmente, evitar os doces que, de facto, são com, enfim, o chantilly ou os cremes chamados cremes de pasteleiro. Pronto, isso traz, por si só, também muitas calorias, de facto, à alimentação. Alguém que queira realmente seguir à risca as dietas pode vir a prejudicar-se a nível de saúde? Pode. Que dietas são prejudiciais ao organismo? Muitos casos de pessoas que verdadeiramente se prejudicam, porque, repare, as dietas, de uma forma geral, acabam por não fornecer ao organismo aquilo que ele muitas vezes precisa, mas que não se vai ressentir logo. Portanto, uma pessoa lá está, que de repente deixe de comer carne, peixe, essencialmente são importantes estes dois alimentos, ovos, ou que muitas vezes evite também portanto, evite, ou seja, deixe de comer alimentos que habitualmente têm também uma componente nutritiva forte, como é o feijão, como é o grão. Tudo isso são alimentos que fazem parte da nossa constituição. Ou seja, eles não fazem parte, eles vão proporcionar substâncias que fazem parte da nossa composição. Portanto, se nós evitarmos muito estes alimentos, se basearmos a nossa alimentação, por exemplo, só nos vegetais,
que eu acredito que um bom angolano não faça exatamente isso, porque não é isso que lhe está na massa cultural, mas se evitarmos muito a comida, digamos a carne, o peixe, os ovos, podemos ter déficits proteicos, ou seja, as proteínas são como o tijolo do nosso organismo. E, portanto, a casa pode começar a cair, não é? Ainda bem Portanto, que é preciso ter fala alguma nisso. atenção nisso. Ainda bem que fala nisso. Por exemplo, alguém que queira tornar-se vegetariano, que tipo de alimentos tem que recorrer dentro do grupo de alimentos que é normal Claro. os vegetarianos comerem para conseguir então ter... Eu diria que, roda essencialmente, alimentar toda não em dia. deve deixar de pensar que tem que lá estar a comer a tal proteína, o tal tijolo que dá substância ao nosso organismo. Onde é que o encontra? Mais uma vez, no chamado grupo chamado das leguminosas, que é isso que eu estava a dizer, o feijão, o grão. Não sei se vocês habitualmente comem lentilhas, mas as lentilhas também são um produto aqui, come-se alguma coisa, não muito, mas é de facto rico em proteínas. E depois, essencialmente, ter atenção aos ovos. Os ovos, por si só, fornecem as proteínas. Por isso é que há a designação de ovo-lacto-vegetariano. São pessoas que comem ovos, leite e vegetais. Mas há quem nem É isso mais coma. equilibrado do que só comer vegetais, porque só comermos vegetais temos eventualmente algum déficit de as tais proteínas, o tal tijolo que faz sedimentar o nosso Portanto, organismo. se não comermos depois o leite, os ovos e o queijo, estamos com um déficit. Podemos ficar com um déficit essencialmente de cálcio e essencialmente das tais proteínas e eventualmente de alguns minerais, nomeadamente que fazem parte também, por exemplo, para nós, só para as pessoas terem ideia, o que é isto dos minerais? Pois. Para nós mexermos os nossos músculos, para nos mexermos, precisamos de magnésio. Esse magnésio é introduzido por alguns alimentos que eu estava a referir. Para nós termos os ossos fortes, precisamos de cálcio. O cálcio essencialmente existe com boa quantidade nos ossos. Daí que muitas vezes vocês têm um problema que infelizmente às vezes repercute-se também aqui nos angolanos, que é que começam cedo a ter osteoporose. Pronto. E começam, o que é a osteoporose? Não é mais do que os ossos começarem a ter uma fragilidade e a partirem-se. E, portanto, depois uma senhora aos 70 anos tem uma queda, cai, fratura o chamado colo do fémur, que é este osso grande aqui da perna, e fica imobilizada em casa e já não consegue mais andar. Bom, portanto, é preciso ter essa noção também. O angolano também, habitualmente, tem tendencialmente diabetes altos e colesterol. Tem a ver com a raça em si e, portanto, tem a ver um bocadinho com o vosso metabolismo, enquanto raça africana. Outros africanos também têm esse problema e, portanto, é preciso também ter atenção a que, muitas vezes, as pessoas, ao serem vegetarianos, como os alimentos vegetarianos são pouco calóricos, ou seja, a pessoa não sente energia quando os come, como eles não têm muitas calorias, muita energia, essencialmente têm fibras e minerais na sua composição, o que acontece é que não nos dão energia, não nos dão força. Portanto, que às vezes as pessoas dizem, eu sou vegetariano, parece, desculpa a expressão, não tem força, parece que a gente tem que estar sempre vital. Bom, e essas pessoas, habitualmente, o que é que fazem? Depois, desculpem a expressão, vingam-se nos doces. Para terem energia, não é? O doce, ou tomam vitaminas, também acaba por ser muito por aí. É, mas essencialmente a questão da diabetes tem muito a ver com o açúcar. E, portanto, se a pessoa depois acaba por não tem, digamos assim, energia, quer ter energia... E os doces dizem que dão energia. Claro, come açúcar ou come bolos, depois começa a ter as diabetes altos. E o angolano, infelizmente, já tem uma predisposição para ter diabetes. E depois é perigoso, de facto, a diabetes, porque pode levar a consequências muito negativas para a saúde. Doutor, vamos fazer para já uma breve pausa. Ok. É daquelas pessoas que experimenta todas as dietas até conseguir emagrecer? O Viva Saúde foi saber quem se rende das dietas. Fique desse lado que nós voltamos já a seguir. Já alguma vez fez dieta? Estou a fazer mesmo. E em que é que consiste essa dieta? A base de comer mais pouco. A base de chá. Mudei assim de alimentação, não é? Eu pratico exercício físico todos os dias e naturalmente não tenho que ter cuidado com aquilo que como, não é? Qual a sua posição em relação às dietas rigorosas? Eu não concordo nada com isso. Eu acho que isso é uma agressão ao organismo. Eu gosto muito de comer, é por isso que eu fico muito... Considera que a alimentação que consome hoje em dia é saudável? Não é. O que é que podia melhorar? Por exemplo, de vez em uma pessoa comer assim bastante peixe, come mais carne. Como muita fruta, evito a gordura, comida com gorduras e pratico exercício físico. E considera que a sua alimentação então é saudável? Com certeza. Está mais esclarecido?
O programa ainda vai a meio e o Dr. Hipólito de Aguiar vai continuar a esclarecê-lo. Se ainda tem dúvidas, faça como o Edgar Soares, que nos colocou a seguinte questão no nosso mural do Facebook. Quantas refeições diárias devemos fazer? Pode responder-nos, doutor. Eu julgo que as pessoas devem ter esta noção. Basicamente, de 2 horas e meia em 2 horas e meia devem comer alguma coisa. Isto porque o estômago, se não tiver muita comida, ou seja, se entrar numa situação em que não tem habitualmente comida para digerir, ele próprio, além daqueles roncos que às vezes ouvimos, ele próprio começa a necessitar e, portanto, começa a dar sinais ao nosso cérebro, sem nós nos apercebemos, naturalmente, que está com fome. E o que é que as pessoas habitualmente fazem? Comem qualquer coisa para tirar esse apetite, qualquer coisa doce. Bom, e isso é geralmente um mau resultado que dá, porque as pessoas acabam por estar a introduzir calorias que de facto são logo assimiladas, porque o organismo, se tiver muito tempo sem comer, assimila qualquer coisa. Assimila, não é? E, portanto, de 2 horas em 2 horas e meia damos tempo a que ele faça a digestão, geralmente se for uma refeição anterior, e tentamos que ele não sinta esses apetites drásticos, esses apetites súbitos, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas verdadeiramente comem mais porque estão há muito tempo sem comer. E, portanto, se nós formos comendo faseadamente, aí umas 6 vezes ao dia, e, portanto, não querendo também ser demasiado rigoroso nas 2 horas e meia, mas eu diria, intervalos vá que seja 2 horas e meia, 3 horas, atendendo a que nós habitualmente dormimos 6, 8 horas, dá mais ou menos as tais 16 horas a 18 horas em que devemos ter de 3 em 3 horas alimentos no estômago. Portanto, será aí a magia de conseguir-se fazer uma dieta equilibrada sem passar fome? Também. Se nós conseguirmos ao longo do dia ir faseando e sempre que começarmos a sentir, isto é como a sede, devemos beber água quando? Quando temos sede. Pois. Portanto, as pessoas muitas vezes acham que devemos beber muita água para rapidamente emagrecermos. Nós devemos seguir os instintos do próprio organismo. O organismo é que nos manda consumir alimentos ou consumir água. Bom, e, portanto, se nós verificarmos bem, ao fim de 2 horas e meia, 3 horas, geralmente estamos com fome. Pronto, e aí devemos comer sem deixar passar muito mais tempo. Quanto mais tempo deixarmos passar, mais o organismo nos pede comida. E, portanto, depois acabamos por exagerar. Doutor, por acaso eu ouvi falar há pouco tempo que entre uma barrita de cereais e os frutos secos, nós devemos privilegiar, por exemplo, os frutos secos. As barritas com cereais, a menos que sejam lá feitas por nós em casa, são industrializadas. Ou seja, os alimentos, quando tendem a ser muito transformados, ou seja, industrializados, perdem uma coisa importantíssima que é a fibra e que está aqui em todos estes alimentos, nomeadamente na fruta. A fibra é muito importante, está aqui na casca dos alimentos, está no fruto, perdão, está no próprio fruto, e a fibra é como se fosse, não é como se fosse, é madeira, entre aspas, que o organismo precisa para ajudar a, digamos, o intestino trabalhar. O que é que nós chamamos de intestino trabalhar? Evacuar, não é? Ir à casa de banho, mas que não é absorvida pelo organismo. Há muita gente que não consegue simplesmente emagrecer. Parece que por mais dieta que faça e às vezes até exercício físico, acaba por ser um problema muito grande. Isso porquê? Por causa do próprio organismo, da maneira como assimila os alimentos. Há metabolismos mais lentos e mais... É verdade, todos nós somos diferentes. Façam mais ou menos esta comparação. Um automóvel, não é? Que há vários no mercado e que uns gastam mais do que outros, mesmo estando só, como nós costumamos dizer, ao ralenti, mesmo só ligando a chave, deixando-o trabalhar. Há uns que gastam mais do que outros. Exatamente. Portanto, o nosso motor também, há uns que gastam mais, outros que gastam menos. E essa é a razão pela qual, havendo duas pessoas que até podem estar na mesma casa, comer a mesma alimentação, fazer mais ou menos o mesmo tipo de atividade física, uma pode emagrecer mais rápido do que outra. Porque nós temos um metabolismo, essencialmente numa glândula que temos aqui que se chama a tiroide, e a tiroide manda, lá está o motor estar mais ou menos lento. Se o motor está muito lento, verdadeiramente nós temos dificuldade em gastar energia. Se o motor está mais acelerado, nós gastamos mais energia. Portanto, às vezes há situações em que a pessoa está verdadeiramente durante o dia a fazer o seu normal, enfim, cotidiano, e emagrece mais do que o outro que está ao lado e que faz exatamente a mesma coisa, e as pessoas às vezes roem-se de inveja. Mas, independentemente disso, de facto há pessoas que a sua constituição física e o seu funcionamento do organismo é mais lento que outras. Mas isso nós não podemos mudar, temos é que nos habituar a isso.
Existem dietas para quem tem doenças como diabetes, doenças cardiovasculares? Sim, por exemplo, um diabético, como eu há bocadinho tentava dizer, deve ser o menos possível forte em açúcares. Porque os diabéticos, o que é que têm o problema? O açúcar que eles assimilam não chega dentro das células, porque há uma degradação do organismo e há uma substância, na maior parte das vezes, que se chama insulina, com quem muitas vezes nascemos já com falta, e que nós não conseguimos fazer com que a insulina, que não é mais do que, pensem numa caminhoneta, que transporta as pessoas de um lado para o outro. Quando nós ingerimos açúcar, esse açúcar entra dentro da nossa circulação, mas depois ele precisa de ser transportado para dentro das células. As células não são mais do que os componentes essenciais, todos nós temos milhões de células, e elas precisam de ser alimentadas. Se não há essa caminhoneta, esse autocarro, que faz a transferência do sangue para dentro das células, o que é que acontece? As células não se alimentam. Ao não se alimentarem, começam a ter problemas. E os problemas podem levar até a pessoa a ficar com déficits de tal ordem que, por exemplo, tem que amputar um pé ou tem que, infelizmente, fazer uma terapêutica, portanto, uma toma de medicamentos para ajudar a que, de facto, o organismo não entre em sofrimento com a falta de açúcar. Porque lá está, como eu dizia há bocadinho, as células alimentam-se só de açúcar. Portanto, se elas não têm açúcar, vão morrer. E nós, naturalmente, somos parte do organismo que elas têm, morremos também. E no caso das doenças cardiovasculares? Das doenças cardiovasculares, tem a ver com o sal na alimentação, como eu há bocadinho dizia, que os africanos tendencialmente gostam muito de pôr a comida bem apaladada, não é? Bem condimentadas. Bem condimentadas, pronto. Mas tentem substituir o sal, se conseguirem, e a África é riquíssima em ervas aromáticas, por ervas aromáticas, por de facto colocarem... Acaba por ficar doce, doutora. Depende das ervas que escolhermos, não fica totalmente doce. Eu percebo que o salzinho dá aquele tempero apaladado, mas é assim, diminuam um bocadinho. E sabem como é que podem fazer isso? Em vez de colocarem, se calhar, à mão, não é? Todos nós temos tendência para pôr o sal à mão. Pronto. Uma colherzinha de chá, não é? Uma colher de chá. Nós devemos pôr, em média, para as pessoas terem uma noção, por dia devemos comer 2 colheres de chá de sal. Por pessoa, claro, se estou a cozinhar para uma família que tem 8 ou 9 filhos e mãe e pai, necessariamente, não posso só pôr uma colher, mas por pessoa eu devo usar só 2 colheres de chá de sal por dia. Portanto, tentem ter esta noção para não exagerarem no sal, porque o sal é muito prejudicial à saúde. E que alimentos são melhores para quem quer emagrecer? Essencialmente, se nós conseguirmos, se fizermos uma dieta, lá está, uma alimentação rica nas frutas, mas as frutas não muito doces. Por isso, as frutas muito doces, e em África, de facto, a maior parte das vezes existem frutas muito doces, a banana, a uva, as papaias, as mangas, são maus exemplos, de facto, de frutas que devem ser ingeridas. Portanto, tentem ir mais para os chamados citrinos, laranja ou limão. Não é? Esses frutos são tendencialmente menos açucarados e, portanto, devem ser consumidos de preferência. Depois os tais vegetais, que é difícil às vezes um africano gostar de comer só vegetais, pronto, mas se puder não exagerar, lá está. Eu penso que, sim, tem muitos e bons vegetais e as pessoas podem fazer sopas. Eu ia falar nas sopas. Fazer uma boa sopa com os tais vegetais, depois com eventualmente um bocadinho de cenoura, um bocadinho de outros vegetais que as pessoas gostem, exatamente, é bom e favorece o organismo a não ter tanta fome. Se comerem uma boa sopa antes da refeição, ela sacia, ou seja, ocupa espaço no estômago e já impede que verdadeiramente depois tenhamos que tomar muita coisa a seguir. Portanto, uma boa sopa é um bom alimento. E é muito importante as pessoas não comerem muito ao jantar, porque ao jantar o que é que acontece? A seguir, maioritariamente, vão para a cama e principalmente não beberem bebidas alcoólicas à noite, porque a bebida alcoólica é açúcar para todos os efeitos, portanto é muito calórico, tem muita energia e a pessoa a seguir vai se deitar, se não gastar energia, está a noite toda a assimilar as calorias que ingeriu, não gasta. A refeição mais importante do dia qual é? A refeição mais importante do dia, contrariamente ao que as pessoas pensam que é o almoço, não é o almoço, é o pequeno almoço, porque nós estamos muitas horas sem comer e geralmente de manhã é onde devíamos reabastecer o nosso organismo. Só que a maior parte das vezes as pessoas a saírem com pressa, eventualmente para ir para os empregos, não é? Para terem os filhos para cuidar, não conseguem fazer um bom pequeno almoço. Mas pelo menos às crianças tentem dar um bom pequeno almoço, porque elas depois vão ter mais rendimento, por exemplo, na escola. O que é um bom pequeno almoço para as crianças? Um bom pequeno almoço é um pequeno almoço que tem essencialmente o leite, cereais, não é?
que é bom que haja aveia, por exemplo, flocos de aveia, de fugirem daqueles cereais hoje que existem muito nos supermercados industrializados, dessas marcas, enfim, mais célebres, mais conhecidas que existem, porque são geralmente cereais que de facto só têm o nome, porque o resto é muito açúcar que lá está adicionado e a criança acaba por também começar a comer muito açúcar desde muito novo e habitua-se. Fica o hábito. Quanto mais nós comemos as coisas açucaradas, mais temos necessidade de comer açúcar. Portanto, era evitar um bocadinho e pão. Eventualmente, se a criança gostar de comer um bom pão eventualmente com um bocadinho de queijo, era bom que o fizesse logo de manhã. Sei que escreve muitos livros sobre dietas e temos aqui hoje um dos é o mais recente. Esse é o mais famosos livros que eu vou mostrar lá para casa. O que é que busca transmitir nestes livros? Repara, eu sou farmacêutico e como farmacêutico sou todos os dias, estou perto das pessoas. Tenho uma farmácia em Portugal, em Lisboa, e portanto estou em contacto com muitas pessoas que verdadeiramente precisam de emagrecer. Em Portugal nós temos 50% da população que está com excesso de peso. E a população com excesso de peso vai mais cedo ou mais tarde ter problemas de saúde. Portanto, o que eu procuro transmitir nos meus livros é as pessoas saberem emagrecer sem entrarem em excessos alimentares, portanto, sem, obviamente, saberem, senão, aquilo que devem comer e, ao mesmo tempo, digamos que incentivar as pessoas a fazer o tal exercício físico. Todos os meus livros sobre emagrecimento, eu tenho neste momento 13 que estão escritos, são essencialmente apologistas, não é? Visam transmitir às pessoas a necessidade de nós nos mexermos, de comermos bem, de nos mexermos, porque verdadeiramente é isso que depois faz com que nós emagreçamos ao longo do tempo de uma forma chamada sustentada, ou seja, que não façamos o tal efeito, emagrece porque deixou de comer, e depois a seguir ganha outra vez, e depois a seguir vem o outro ano e entretanto aparece um produto que diz que é milagroso e que faz emagrecer. Portanto, evitar que as pessoas façam esses altos e baixos, porque isso também não é senão prejudicial à saúde. A pessoa está a engordar, a emagrecer, engordar, a emagrecer. Além de ser prejudicial à carteira, porque depois não temos roupa para vestir, não é? Acaba por ser prejudicial à saúde, porque o organismo, obviamente, também tem que se habituar a hábitos saudáveis. Dr. Hipólito Aguiar, muito obrigado pela sua presença. Esperamos tê-lo aqui numa outra oportunidade. Sim. Muito obrigado. Sabia que pode ver e rever todos os programas no nosso canal de YouTube e no Facebook? De certeza que já falamos de algum tema que lhe interessa. Aproveite, deixe as suas sugestões e opiniões e veja as novidades que publicamos só para si. Agora, por que não apontar o mais importante do que falamos hoje? Uma dieta passa essencialmente por uma alimentação equilibrada. Deve-se evitar os doces e as gorduras, como a manteiga e a banha ou o óleo vegetal, assim como as bebidas alcoólicas e açucaradas, que são também responsáveis pelo excesso de peso. Quando se emagrece e se volta a engordar, temos o chamado efeito ioiô. Por isso, deve-se evitar dietas radicais. Deve-se fazer 6 refeições diárias, comer de 3 em 3 horas e privilegiar a refeição mais importante do dia, o pequeno almoço. Os alimentos mais importantes são a carne, o peixe, os legumes, o feijão ou o grão, os laticínios e a fruta. Neste caso, opte pelos citrinos e não pelas mais doces, como as uvas ou a manga. Evite o sal e consuma apenas 2 colheres de chá por dia. As sopas são uma boa opção para quem quer perder peso. O mais importante é aprender a comer e fazê-lo sempre com o complemento da atividade física. Opte por um estilo de vida saudável e o seu corpo agradece. Espero que tenha gostado de passar esta meia hora connosco, já que este é o seu programa sobre saúde. Deixo-lhe o convite a visitar o nosso blog. Lá poderá encontrar variadíssimas informações úteis, curiosidades sobre convidados, fotografias e muito mais. Já sabe que o Viva Saúde está na RTP África a segunda e a sexta-feira. Por isso, até lá, viva bem, viva saúde. Olá, eu sou Guilherme Velosa, sou ator e sou moçambicano. E como todo bom moçambicano gosta de peixe, o meu conselho é coma peixe todos os dias, pelo menos uma vez por dia.